Muito boa tarde, agora em Belo Horizonte, 12:02. Hoje é quinta-feira, 22 de maio de 2025. Está no ar o Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na Rádio América FM na sintonia de 107,1 e também na Cultura M, 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. E eu sou Milene Alves, é um prazer estar na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. E eu já quero chamar a você, telespectador e ouvinte, a participar com a gente do Rede Notícia. É fácil. É só mandar uma mensagem para o telefone que está aí na sua tela, é o Zap do Rede Notícia. O telefone é 31 99680 2910. Vou repetir devagarzinho. 31 99680 2910. Mande sua mensagem, participe com a gente. E nossas redes sociais também esperam por você. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal TV Horizonte Oficial e nos seguir no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Eu vou pedir também para você nos seguir no nosso canal no YouTube, só do Rede Notícia, para você ter aí tudo que acontece no nosso programa, repercutir, você não conseguir ver na hora. Estava passando rápido para frente da televisão, esse horário de almoço, a gente sabe que está arrumando menino para ir para a escola, está chegando menino da escola, está fazendo aquela coisa toda. Depois quer ver com mais tranquilidade? Acesse lá o nosso YouTube, @Rede Notícia TVH, @Rede Notícia TVH. Você pode ver todos os dias os destaques do Rede Notícia, a íntegra do programa lá no YouTube. Segue a gente lá que eu estou te esperando. E a gente está começando o nosso programa desta quinta-feira falando de uma mega operação da Polícia Civil contra um grupo criminoso responsável por fraudes bancárias em todo o estado. Pelo menos 15 pessoas já foram presas e mais de 100 policiais civis cumprem mandados de busca, de prisão preventiva, de busca e apreensão em diferentes regiões de Belo Horizonte, da Grande BH e também do interior do estado. O delegado Rafael Gomes, responsável pela Operação Descrédito, fala agora sobre a ação da polícia nesta quinta-feira. Vamos ouvir? Esses alvos contam aí com cerca de 4 gerentes de instituições financeiras e 2 ex-gerentes. Também foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, foram bloqueadas cerca de 100 contas bancárias fraudulentas, visando combater uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, abertura de contas fraudulentas, com empréstimos em nomes de vítimas, vitimando não só a pessoa que teve a conta aberta, como também a instituição financeira para quem os agentes trabalhavam. Além do estelionato, organização criminosa, esses indivíduos também respondem, estão indiciados por falsificação de documento público e uso de documento falso. E agora nós estamos nos trâmites finais já da operação e conclusão do inquérito. De acordo com as investigações que começaram em 2024, após uma vítima de São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, denunciar um empréstimo fraudulento feito em seu nome, a partir daí, a polícia identificou que a organização criminosa criou um sofisticado esquema fraudulento envolvendo a participação de gerentes de agências bancárias para a obtenção de empréstimos e movimentação ilícitas em nome de terceiros. Pelo menos 100 vítimas entre pessoas físicas e empresas foram identificadas e o prejuízo causado pelo grupo criminoso ultrapassa a casa de 20 milhões de reais. Os envolvidos praticaram crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos falsos, famosa falsidade ideológica, né? Mais uma ação da polícia. A Polícia Civil indiciou por homicídio doloso o motorista de 54 anos que atropelou mãe e filho em Santa Luzia, na Grande BH, no domingo do Dia das Mães. De acordo com as investigações, a polícia reuniu provas que concluíram que o condutor do carro, que não possuía habilitação, assumiu o risco de cometer o acidente. Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e o filho Luan Henrique Rodrigues Neves, de 9, foram atropelados enquanto caminhavam na calçada da rua Silva Jardim, no bairro São Geraldo, em Santa Luzia. As imagens que você está vendo na tela mostram exatamente o momento desse acidente. Mãe e filho retornavam da casa da mãe de Lucilene, onde foram comemorar o Dia dos Pais.
E as imagens mostram que após atingir as vítimas, o carro ainda bateu em um muro e capotou na sequência. Durante depoimento à polícia, o motorista admitiu que ingeriu bebida alcoólica no dia do acidente. No entanto, ao ser submetido ao teste do bafômetro, o resultado deu negativo. A disparada no número de casos de hepatite A acendeu um sinal de alerta na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Nós vamos direto para a redação da Rede Catedral para conversar com a repórter Erlaine Grace, que nos traz mais informações. Erlaine, a Prefeitura fez uma consulta ao Estado e à União para entender o que está acontecendo, não é? Isso mesmo, Milene. Boa tarde, Milene, André, todos que nos acompanham no Rede Notícia. A Prefeitura notificou o Ministério Público e a Secretaria de Saúde de Estado para investigar as causas desse surto. A Secretaria de Saúde já está investigando os motivos desse avanço e um relatório mais detalhado deve ser divulgado na segunda quinzena de junho. Mas, por enquanto, o alerta já foi emitido. Ontem, nós estivemos na Secretaria de Saúde e o Oberdan, gerente de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do município, ele contou também que eles estão apurando as causas desse surto repentino e fazendo um mapeamento das regiões mais afetadas aqui na capital. Até agora, 103 casos já foram confirmados só neste ano, de janeiro até maio. Houve um aumento aí de 260% dos casos em relação ao ano anterior. E a situação ela preocupa porque quase 80% de todos os casos registrados em todo o estado concentram-se aqui na capital. Falar um pouco da doença, não é? Para os telespectadores e ouvintes, pessoal, a hepatite A é uma doença infecciosa transmitida principalmente por água e alimentos contaminados com fezes de pessoas infectadas. É uma doença que ataca o fígado, pode provocar sintomas como febre, dor abdominal, enjoo, cansaço e também pele amarelada. Por isso, a orientação das autoridades de saúde é clara. Precisamos reforçar os cuidados com a higiene, consumir sempre água potável, lavar as mãos, lavar bem os alimentos e, claro, gente, se vacinar também é muito importante. Desde abril, a Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a vacinação para pessoas a partir dos 15 meses de idade. Então fica aí o alerta, né, gente? Em tempos de surto, a prevenção é o caminho mais seguro. Procure o centro de saúde mais próximo, leve seu filho, seu parceiro e vá você também se vacinar. Volto com vocês aí no estúdio e a todos de casa. Obrigado, Erlaine. E não só a questão da vacinação. A vacinação é extremamente importante e que tem que realmente a gente colocar na nossa vida como um fato, algo que tem que ser corriqueiro e que não precisa nem ser questionado. Mas tem um outro detalhe também. Hepatite A também é contraída por relação sexual. Se prevenir é fundamental. A gente está falando de vida, a gente está falando de saúde. Se prevenir é fundamental. Agora, essa consulta que a Prefeitura fez à Secretaria de Estado de Saúde e ao Ministério da Saúde é fundamental para a gente entender o que está acontecendo, como que essa doença está se alastrando e se realmente a gente tem um surto para se tomar medidas mais drásticas, medidas mais enérgicas. O fato é, a hepatite está aí, está circulando e a gente tem que tomar todo cuidado. Porque mata, viu, gente? Mata e mata assim, ó. No estalar de dedos. É preciso entender mesmo, até porque o secretário que conversou com a gente trouxe, né, reforçou a informação de que é uma vacina que faz parte do calendário vacinal, tá lá, né? Tá lá pronta. Então a gente precisa entender mesmo por que está tendo essa alta de casos, o que está acontecendo, para cortar o mal pela raiz, Exatamente. Né? Mamães e papais, vacinem seus filhinhos, que hepatite A também se pega por contato nas fezes. Então todo cuidado é pouco. Olha só, gente, Belo Horizonte vai ter um sistema de vídeo monitoramento com algoritmos que permita, de forma ágil, identificar infratores, foragidos da justiça, pessoas desaparecidas e veículos roubados. A Prefeitura pretende adotar um método que é utilizado em São Paulo desde o ano passado. Atualmente, Belo Horizonte tem 4.600 câmeras que funcionam 24 horas nos 7 dias de semana pelo Centro Integrado de Operações da cidade.
A capital também conta com 72 câmeras que contam com diversos recursos que permitem um monitoramento inteligente, com cercamento virtual, detecção de objetos abandonados, contagem de pessoas e leitura de placas. Aliás, esse sistema foi muito bem utilizado durante o Carnaval, numa ação integrada com a Polícia Militar, e muita gente que estava com mandado de prisão em aberto acabou indo parar no lugar que deve estar, que é na cadeia, para poder pagar os crimes que cometeram, graças a esse sistema de monitoramento. É algo que eu acho que é uma inteligência que a gente tem que usar a tecnologia em favor da população. O anel rodoviário de Belo Horizonte deve ter gestão da Prefeitura ainda neste mês de maio. Os detalhes dessa notícia importante com a repórter Letícia Bessa. A tão aguardada transferência da gestão do anel rodoviário para a Prefeitura de Belo Horizonte deve ser concretizada até o fim deste mês. A informação foi confirmada nesta quarta pelo diretor-geral do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, Fabrício Galvão, depois de reunião com o prefeito de BH, Álvaro Damião, em Brasília. Em fevereiro, o governo federal já tinha anunciado investimento de 110 milhões em melhorias no anel antes do repasse para Belo Horizonte. Uma vez efetivada a municipalização, a Prefeitura de BH será responsável pela gestão dos 26 quilômetros do anel rodoviário. A ideia da Prefeitura é compatibilizar a infraestrutura existente com as características atuais e também com as projeções futuras. Atualmente, o anel rodoviário é conhecido por ser palco de graves acidentes de trânsito, muitos com desfechos trágicos. A mudança na gestão é vista como um passo fundamental para promover melhorias na segurança e na fluidez do tráfego na via. Repórter Letícia Bessa. O próprio prefeito Álvaro Damião falou aqui na TV Horizonte, durante o Egente, que essa municipalização já sairia já. Parabéns ao prefeito que conseguiu convencer o DENIT que não era necessário passar todos os imóveis à beira do anel para poder fazer essa mudança. Agora, o fato a gente tem que saber como que vai ser construída a captação de verbas para fazer as obras no anel rodoviário, como tem que ser feitas. Porque a gestão a gente sabe que lá em Brasília era meio complicada. Trazendo para cá já vai conseguir resolver. Mas sem dinheiro não tem como fazer nada não, gente. Cá entre nós. E tá chegando aquela época das comidas deliciosas, que é o tempo das festas juninas. E estas celebrações passam a ter isenção de taxa em Belo Horizonte. Quem explica é a repórter Janaína Regiane. A Prefeitura de Belo Horizonte publicou o regulamento que isenta a cobrança de taxas para quem promove festas juninas na capital. O valor não vai ser cobrado para aqueles que queiram usar espaços públicos de BH para a realização das festividades. Para garantir a isenção da taxa, o evento precisa ser temático de festa junina, não ter fins lucrativos, ser realizado em espaços públicos e ser devidamente licenciado pela Secretaria Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte. Os interessados devem solicitar o serviço no site pbh.gov.br. Repórter Janaína Regiane. Obrigada, Janaína. E com a chegada do frio intenso que é característico dessa época, a Arquidiocese de Belo Horizonte reforça o pedido de doações para a campanha do Agasalho 2025. A campanha solidária, que busca reunir cobertores, blusas de frio e toucas, é realizada todos os anos com o objetivo de amparar os que vivem nas ruas ou que não têm condições de se proteger das baixas temperaturas. Em média, aproximadamente 120 pessoas por semana recorrem à acolhida solidária da Arquidiocese com pedidos de doação. Atualmente, o estoque de doações está com volume baixo, sem cobertores e com poucos agasalhos. As doações podem ser feitas presencialmente de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, na rua Além Paraíba, no número 208, no bairro Lagoinha. Você pode ajudar também via Pix, pela chave, anote aí, 31 971047831. Eu vou repetir, a chave Pix DDD 31 971047831.
E hoje o padre Roberto Rubens, vigário episcopal para a Ação Social do VEASPAM, esteve no programa Manhã América, na Rádio América, e falou sobre a campanha do Agasalho 2025. Você pode conferir a entrevista completa no site da rádio, americabh.com.br. Vamos agora para um breve intervalo. Na volta a gente vai falar sobre Propag, que começa a tramitar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, agora em Belo Horizonte, 12h17. Vamos para o intervalo, rapidinho a gente volta. Estamos de volta com Rede Notícia, agora é 12h20. Propag começa a tramitar na Assembleia Legislativa a partir da próxima semana. A repórter Janaína Regiane tem as informações. Parte dos projetos de lei que podem viabilizar a adesão de Minas ao Propag, o programa de pleno pagamento das dívidas dos estados, começam a tramitar na Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, o deputado Tadeu Leite, do MDB. Dos 14 projetos relacionados ao Propag, 7 vão tramitar na Assembleia já na próxima semana. O primeiro é a autorização de saída do regime de recuperação fiscal e início da tratativa junto ao governo federal para adesão ao programa. No último dia 12, o governador Romeu Zema voltou a defender a adesão do Estado ao Propag como forma de garantir a recomposição salarial dos servidores estaduais. Atualmente, a dívida está estimada em 165 bilhões de reais. O Propag permite amortizar 20% desse total imediatamente. O governo de Minas projeta reunir até 40 bilhões de reais em ativos, garantindo o desconto máximo permitido. Repórter Janaína Regiane. E olha só, gente, o Procon Minas orienta beneficiários prejudicados por descontos indevidos no INSS. Uma ajuda importante, viu, gente? Letícia Bessa vem com as informações. O Procon Minas Gerais acaba de lançar orientações para beneficiários do INSS de como solicitar o reembolso de descontos indevidos quando for o caso. Para consultar a cartilha, basta acessar o aplicativo Meu INSS. Depois de instalado, é só fazer login com o CPF e uma senha ou usar o gov.br. Logo na tela inicial, o beneficiário pode clicar em consultar descontos de entidades associativas. O sistema vai mostrar automaticamente se há alguma restituição para receber. Importante frisar que não é necessário enviar documentos. Depois de feita a solicitação de reembolso, o INSS vai analisar o caso, que pode ser acompanhado pelo próprio aplicativo. O prazo para recebimento é de até 12 meses, conforme previsto em lei. Outra opção para fazer o pedido, além do aplicativo, é pela central telefônica 135, que atende de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. E o Ministério da Previdência criou novas regras para proteger os dados dos segurados. A medida visa aumentar a segurança da informação e prevenir fraudes no INSS, como descontos indevidos e golpes com dados dos beneficiários. A nova política controla o acesso às informações e obriga o uso de métodos de verificação e auditorias. Também foi criada uma equipe para prevenir e responder a ataques cibernéticos. E, além disso, os Correios vão começar a atender, a partir do dia 30 de maio, aposentados e pensionistas do INSS que possam ter sido vítimas de descontos irregulares. Para isso, na próxima segunda-feira, dia 27, a Dataprev vai entregar aos Correios um sistema eletrônico com informação dos aposentados para ser usado. O governo federal entende que os Correios precisam ajudar beneficiários da Previdência porque estão presentes em cidades pequenas que não possuem agências bancárias nem unidades do INSS. Além disso, já está em vigor um acordo de cooperação técnica entre os Correios e o INSS, o que facilitaria a parte burocrática da parceria. Muito boa essa ação, inclusive, importante, porque realmente tem rincões aí do Brasil, gente. A gente pensa sempre em Minas Gerais, mas vamos pensar no Brasil como um todo. Tem locais que a única representação do Brasil como um todo que tem lá é uma agência dos Correios. E poder se usar essa estrutura para poder ajudar essas pessoas que
podem ter sido retirado o dinheiro dele de maneira irregular, nem sabem. Isso pode ajudar e ajudar muito. Olha só, gente, a Receita Federal libera nessa sexta-feira, dia 23, a partir de 10 da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2025. Serão mais de 6 milhões de contribuintes beneficiados, no maior lote da história, somando 11 bilhões de reais. O pagamento será feito no dia 30 de maio, na conta ou na chave Pix do tipo CPF. Para consultar, basta acessar o site da Receita ou o aplicativo no celular. Faltando 8 dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, mais de 1.700.000 contribuintes de Minas Gerais ainda não enviaram o documento. Segundo a Receita Federal, são esperadas 4,5 milhões de declarações no estado. Até amanhã de hoje, 2.800.000 contribuintes, nos quais eu não estou incluído, tinham finalizado o processo. Em BH, é esperado um número aproximado de 940.000 declarações, mas faltam mais de 460.000. Agora fiquei até mais tranquilo, que corresponde a 50% delas. Em todo o país, é esperado mais que 46 milhões de contribuintes acertem as contas com o fisco, dentro do prazo. Mas ainda faltam 17 milhões. Como que a gente deixa para tudo em cima da hora, né, gente? Meu Deus do céu. Ô vergonha, André. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que reajusta os salários de vários servidores públicos federais, com 388 votos a favor e 43 contra. O texto agora segue para o Senado. O impacto previsto é de 17 bilhões e 900 milhões de reais somente em 2025 e 8 bilhões e meio de reais, 8 bilhões e 500 milhões de reais de impacto nas contas públicas com esse reajuste no ano que vem. Haja dinheiro, hein? O reajuste cumpre acordos que foram acertados com as diversas categorias de servidores no ano passado. Para as categorias sem acordo ou sem negociação, o texto concede um aumento de 9% neste ano e 9% em 2026. O reajuste começou a ser pago em maio por meio de uma medida provisória e é feito de forma retroativa a janeiro. O projeto de lei perde a validade no dia 2 de junho e, por isso, o Congresso tenta apressar a aprovação. E, aliás, gente, a gente tem que parar para pensar que é uma demanda feita pelo servidor público que vinha com salários defasados e tudo bem. Um aumento de 9% é justificável. O que a gente não consegue compreender é quando vem com aqueles super salários que já tem altos penduricalhos e na hora de fazer os aumentos vão com os aumentos exorbitantes. 9% está dentro do reajuste que, se a gente for parar para pensar, de compensação financeira por inflação que no ano passado gerou em torno de 4,5%. Já está dando até o dobro, já está até ganhando mais que a gente. Particularmente, estou falando do cômputo geral e da maioria da população que é aí beneficiado por aumentos vinculados ao salário mínimo. Olha só, gente, essa notícia é muito preocupante. O Senado aprovou um novo marco legal do licenciamento ambiental no Brasil. O texto flexibiliza regras, dispensa a licença para atividades de baixo risco e cria a licença por adesão e compromisso, que permite autodeclaração do empreendedor em alguns casos. O projeto, que tramitou por 21 anos, volta agora para a Câmara. O Ministério do Meio Ambiente e organizações ambientais criticam a proposta que, segundo eles, enfraquece a fiscalização e traz riscos à segurança ambiental. Lembra daquela velha história, daquela conversa de libera a boiada? É bem por aí. Essa semana a gente teve uma outra liberação. Essa, particularmente eu, André, acho que, feito o monitoramento correto, acho que não causa tanto problema, que é a exploração de petróleo na Amazônia, que era um pedido, inclusive, feito pela Petrobras para que o Brasil pudesse explorar petróleo em alto mar, na bacia oceânica, ali nas proximidades do Amapá, já que já se sabe que tem petróleo à vontade na Guiana. Vai ter petróleo também ali, também na região do Amapá. Agora, liberar geral na Amazônia, para se ter noção, você pode construir prédio em determinada parte da floresta. Aí é um pouquinho demais, né? Eu acho que o Brasil não está em condições de fazer isso, assim, né? Não é uma boa ideia. A gente já vê tantos incêndios acabando com parte da Amazônia. Será que precisa de mais um motivo para a gente perder essa riqueza que a gente tem? Eu vivi no norte do país, a situação é muito complicada, gente. Vocês têm noção que é queimada em época de seca, não que é época de agora. Você sai em cidades da Amazônia e você acha que está num nevoeiro, só que não é nevoeiro, é fumaça. É complicado demais. Olha só, gente,
2 funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos, mais precisamente na capital Washington, morreram baleados na noite de ontem. O crime aconteceu próximo ao Museu Judaico e o governo dos Estados Unidos afirma que se trata de preconceito contra os judeus. As vítimas foram identificadas como Sarah Milgram e Iron Lechinsky, um casal. Um homem, identificado como Elias Rodrigues, foi preso suspeito de ser autor dos disparos. Ao ser detido, ele gritou "Palestina livre". O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou e disse que o ódio e o radicalismo não têm lugar no país. Fato é, o seu Donald Trump, que você também já deveria estar intervindo muito mais em relação à barbárie que acontece na faixa de Gaza e que tem anuência dos Estados Unidos. Se não tem anuência, tem conveniência, porque os olhos são tapados. Tem que se dar devido lugar e prisão em condenar um ataque bárbaro como esse, como tem que ser condenados os ataques que foram feitos na semana passada em hospitais, em áreas de civis, que morreram milhares e milhares de crianças e mulheres palestinas, e o mundo e pessoas como você continuam com os olhos tapados por conveniência, infelizmente. Agora nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos falar novamente sobre a possibilidade da terceirização dos hospitais da rede FEMIG, agora com o deputado estadual Arlen Santiago, do Avante. Em Belo Horizonte, agora é 12h31. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h34. Ontem a gente começou a conversar aqui no nosso Rede Notícia sobre o projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que cria uma gestão terceirizada dos hospitais da rede FEMIG. O governo do estado quer terceirizar, passar essa gestão para a iniciativa privada, e a justificativa do governo é garantir uma melhor gestão, contratação de mais pessoais, fazer com que o atendimento seja ampliado. Ontem, nós ouvimos aqui a presidente do Sindsaúde, o Sindicato Único dos Servidores da Saúde do Estado de Minas Gerais, a Neuza Freitas, e hoje a gente recebe o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Arlen Santiago, do Avante, que gentilmente atendeu o nosso pedido para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Deputado, obrigado por o senhor estar aqui conosco. Estou vendo esse cheio de documentos. O senhor já está há mais de 2 décadas. Exatamente. Nas comissões de saúde. Mandato. 7º mandato, sempre atuando na área da saúde. O senhor tem autoridade para poder falar sobre esse assunto. Muito se fala, muito se critica essa possibilidade de terceirização, CRIA-OS, é o sistema autônomo, né, como foi criado em Contagem. Alguns lugares deu certo, outros deu problema, como a gente sabe que Betim está tendo que refazer todo o sistema. O que tem de solução e o que tem de pegadinha a respeito disso? O que o senhor, botando numa balança, o senhor vê muito mais solução do que problema? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. Bom, o que acontece é o seguinte, infelizmente, nós temos um modelo de saúde que é muito hospitalocêntrico. As pessoas gostam de ir para o hospital. Elas não gostam de ir para a unidade básica de saúde, que de lá ela ir para uma área mais hierarquizada, que seria um centro de especialidades, e os casos que fossem para o hospital, ir para o hospital. Então, tem um problema, vou para o hospital, né? Então, sempre vai se criando alguma coisa. O grande problema é a tabela do SUS. Por exemplo, quanto é que você acha que é uma consulta médica que o Ministério da Saúde paga hoje para os municípios e para os hospitais? R$10. Se eu for na rede privada, pelo menos 200 eu não pago. É isso aí, R$10. Resultado, o que acontece? R$10 em 2005, 2004, era quase 10% do salário mínimo. Os médicos gostavam de ganhar o que o SUS pagava. Aí, com esse modelo de narrativas, foi se criando narrativas para não colocar realmente o recurso necessário. Então, o que nós estamos vendo é uma quantidade enorme de leitos sendo fechados em todo o Brasil e também
em Minas Gerais. E aí se começa a ter alguma, que saída que dá? Que saída que dá? Vamos fazer saúde da família. Tá, não. Agora, qual foi a narrativa? Vamos criar mais 400 faculdades de medicina. Como lá no Rio Grande do Sul, tinham 19 faculdades de medicina o resto da vida e nos últimos 2 anos foram criadas mais 20. O que está acontecendo? Erro médico aumentando muito, a quantidade de exames e aí o custo da medicina aumentando muito. Então, o que nós precisamos agora, um tempo de escassez financeira muito grande, você vê, por exemplo, uma pessoa que está com uma suspeita de um câncer de laringe. O Ministério da Saúde paga R$18 pela biópsia da laringe. Você precisa de um cirurgião de cabeça e pescoço, que depois da faculdade ele gasta 5 anos para se formar. Você precisa do anestesista, de entrar no hospital e o SUS te paga R$18. E com o caso nesse processo que o governo do Estado está propondo, esse pagamento seria feito pelo governo do Estado, que utilizaria as verbas que chegariam para ele, só que essa tabela seria um pouco mais alta, seria isso? E complementa. Em Minas Gerais, por exemplo, foram criados 2 excelentes programas, o Opera Mais e o Valora Minas. O que é isso? O Ministério da Saúde paga R$300 por uma cirurgia de hérnia. Você tem que pagar o médico, o anestesista, o material, a enfermagem, a luz, a comida, né? Aí o Estado pega e põe mais R$800. Aí 1.100, o hospital dá conta de fazer aquilo, dá conta de pagar pelo menos a conta. Então, a quantidade de cirurgias eletivas no governo do Estado foi muito grande. Além disso, tem um outro programa também, que é um programa de equipamentos. Por exemplo, um grande problema hoje que a população tem é um problema de cirurgias ortopédicas. O que aconteceu? Tem um aparelho que custa R$450 mil, chama arco cirúrgico. Aparelho de anestesia. O hospital não dá conta de comprar mais. A grande maioria dos que recebem ou que são 100% SUS. A Santa Casa de Belo Horizonte, ela está numa situação extremamente difícil. Há anos, né? E não tem jeito. Como é que vai melhorar com essa tabela do SUS? E aí fala assim, não, mas a tabela, o pessoal lá que gosta da narrativa, né, do Ministério, não, mas nós temos esse incentivo. Acaba, gente, acaba com o incentivo e paga uma tabela que seja pelo menos o custo. Por quê? O que é o incentivo? É uma maneira de tergiversar. Vamos sair de lugar. Como é que as cirurgias estão acontecendo em Minas Gerais? Porque o governo do Estado está colocando o recurso. E aí nós temos uma vantagem. Nós vemos aí o governador Romeu Zema, ele é o primeiro governador que efetivamente coloca o que a Constituição manda, 12% de verba na saúde. Muita gente colocava, no tempo, por exemplo, do Pimentel, né, chegava no fim do ano, um mundo de empenhos, mas não pagava, não liquidava. Né? Lá na frente, esse empenho era cancelado, ou o Tribunal de Contas avaliava e nada, nenhuma punição ocorreu para ninguém que fazia essa pedalada que era muito frequente. Eu lembro mesmo quando o secretário de Saúde foi o general Carlos Patrício, que o Itamar convidou. Chegou no fim do ano, ele mandou fazer convênio, e a gente foi nos municípios, nos hospitais, vamos fazer convênio. Pagou nada. Agora, deputado, o senhor estava falando, você usou um efeito prático de valores, só para a gente poder entender e traduzir isso para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte da Rádio América também. Vamos lá, o SUS paga por a questão aí da hérnia que o senhor falou, R$300, e o governo pagaria esses 800. Esses 800 seriam destinados a esse serviço autônomo para a contratação desse serviço, além que tem que ter para poder complementar a ação do SUS, é isso? Exatamente, nos hospitais filantrópicos e nos hospitais públicos. Então, quer dizer, não é só nos hospitais da Rede FEMIG, isso pode também ser instalado na Santa Casa. Isso já é instalado para tudo quanto é lugar. Né? A Santa Casa de Belo Horizonte já recebe esse plus, o Hospital da Baleia já recebe esse plus, todos os hospitais. E aí nós vimos o quê? Por exemplo, saiu agora o Instituto Nacional do Câncer, que é quem deveria ditar a política de câncer no Brasil. Quais são as reportagens do Globo sobre o INCA nos últimos 30 dias? Os pacientes estão tendo que sair do INCA e ir comprar o remédio para os pacientes que estão dentro de um hospital público federal mantido com dinheiro do Ministério da Saúde. Então, a situação é dramática.
Com relação aos hospitais da FHEMIG, o que a gente tem visto é que eles têm melhorado bastante em equipamentos, em pessoal, o pessoal da FHEMIG, os funcionários são funcionários realmente muito bons. O que tem acontecido? O engessamento do poder público, ele é muito grande. Então, para você fazer uma contratação imediata de um cirurgião de cabeça e pescoço, ninguém quer participar do preço que a FHEMIG paga. Pediatria, por exemplo, que é outro grande problema. Outro grande problema. Por que é um grande problema? Porque o pessoal não quer trabalhar para poder receber R$10 por uma consulta, ou então ir para um PSF ali para ganhar 5, 8 mil reais, depois de ter gasto mais de 700 mil reais pagando a faculdade. E agora é faculdade à vontade, só que não está. O governo federal fez aí mais de 400 novas faculdades. Então, o que vai sair de gente despreparada. E não ache que a gente está livre de nada, não. Porque quem vai dar o plantão é quem não conseguiu qualquer outra coisa. Então, você está lá, chega com um infarto, às vezes o cara não sabe nem fazer uma intubação, porque não aprende na faculdade, né? Agora, com relação à questão da FHEMIG, né? Da FHEMIG, então, tem essa dificuldade maior, porque aquilo é bem engessado. Então, essa, teoricamente falada, terceirização, que não é terceirização, não é, vai continuar tendo funcionário efetivo, com todos os seus direitos, vantagens, que nem são tantas, porque no final o recurso não é grande, ele não ganha tão bem, pelo contrário, ganha até mal, né? Mas você chega lá e fala assim, está faltando anestesista. Quer dizer, a organização social, o SSA, ela vai poder ser mais ágil. A falta está isso aqui, eu vou contratar uma empresa que fornece serviços de anestesista durante 6 meses. Se aí depois faz o concurso e tem anestesista que queira ir para lá. No tempo do governo Pimentel, eu fui um dia no Hospital João Paulo II, lá na Alameda Ezequiel Dias. Hospital pediátrico. Pediátrico. O que estava acontecendo? Não tinha os plantonistas. Uma menina foi estuprada lá dentro do hospital, porque não tinha vigilância. E isso tudo o serviço autônomo cuida de todas essas questões. Teria que cuidar. No Seria caso, mais fácil. pelo que está se prevendo no projeto, ele cuidaria de tudo Exatamente. Então, a gente vê, por exemplo, como é que foi a formatação do Hospital Célio de Castro. Foi a formatação de uma gerência que tem mais agilidade para resolver as coisas. Como é que a Marília, lá em Contagem, fez? Um serviço autônomo para poder fazer uma gestão mais rápida de um hospital público, né, lá de Contagem municipal. Então, é uma maneira de isso funcionar. Diferente um pouco das OCIPs, porque... Que é o que acontece em Betim, por exemplo. O que aconteceu no Rio de Janeiro, que prendeu o secretário de Estado da Saúde e vários outros. Quer dizer, é uma questão. Aquilo não deu certo, que é para privatizar realmente aquele serviço? Não. Hoje vai se privatizar a gestão. Deputado, nós vamos para um breve intervalo. Peço para o senhor continuar aqui com a gente, né? Que na volta a gente vai falar também do Maria Amélia Lins, que é um dos hospitais que mais chamam a atenção nessa conversa toda. A gente vai para esse breve intervalo, voltamos já já e você continua ligadinho aí com a gente. Rede Notícia de volta, 12h49, na tela da TV Horizonte, também no som da Rádio América e da Rádio Cultura. A gente está entrevistando o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Arlen Santiago, do Avante. Né? Na passagem de bloco, você fez uma introdução sobre um assunto que foi muito importante, que trouxe muito problema, ainda tem trazido problemas, né, menina? Isso mesmo. O Hospital Maria Amélia Lins, que é referência em ortopedia, né? Ele foi um dos principais assuntos, assim, durante essa conversa de terceirização dos hospitais da rede FHEMIG. Eu queria saber do senhor, deputado, como é que fica a situação do Hospital Maria Amélia Lins, se a terceirização seria a única opção que a gente tem, assim, para resolver os problemas vistos lá, se teria uma outra alternativa, e o que aconteceria também com os trabalhadores do hospital? Bom, o que a gente enxerga nessa questão de hospitais públicos, 100% públicos, é que eles têm grandes dificuldades.
Haja visto o Rio de Janeiro, que como foi a capital do país durante muito tempo, né, nós temos lá o Instituto Nacional do Câncer, o Instituto Nacional de Traumatortopedia, o Hospital Público Federal do Andaraí, o Hospital Público Federal do Bom Sucesso e alguns outros. Quer dizer, eles estão querendo privatizar o Hospital do Bom Sucesso, porque as denúncias de corrupção são muito grandes nesses hospitais públicos e isso é uma gestão extremamente difícil e o que nós estamos vendo é o seguinte, por exemplo, nós temos um limite prudencial de gasto com funcionalismo. E aí o governador está terminando obras que estão paradas, como, por exemplo, o Hospital de Divinópolis. O que aconteceu com o Hospital de Divinópolis? A EBSER, que é do governo federal, que é uma firma para contratar pessoas para trabalhar nos hospitais públicos federais, ela vai tomar conta do Hospital de Divinópolis. Muito bem. Hospital regional, né? Regional. E o que vai fazer? O governo do estado, mais o ministério, cada um na sua obrigação, eles vão botar o recurso lá e a EBSER vai pegar o recurso e vai gerenciar esse recurso. No hospital de Teoflotone, que é um hospital de 434 leitos, talvez vai ser um dos maiores hospitais do interior, com certeza vai ser, né? O governo do estado não tem como fazer concurso para botar as pessoas lá. Então, o que ele fez? Uma licitação para que um hospital filantrópico que funcione bem, que ele assuma essa gestão e contrata as pessoas. Que era o caso do Maria Amélia Lins com a licitação que foi colocada e que foi ganha por uma empresa. E até a gente tinha o Felício Roxo, Santa Casa também disputando. Exatamente, isso, exatamente. Né? O que aconteceu lá em Teoflotone? O Hospital Mário Pena Luxemburgo, que é gerenciado hoje pelo Marco Antônio, que inclusive era o secretário adjunto de governo do governo do Pimentel e que está fazendo melhorias lá no Hospital Luxemburgo, eles então entraram e vão ganhar. Porque o governo do estado não tem limite. Já ganharam essa licitação. Já ganharam essa licitação. Então eles que vão administrar isso. Eles é que vão administrar isso lá. E para não fazer isso com os hospitais da FEMIG, que ia criar um tumulto muito grande com os funcionários que já são efetivos, que estão lá e que fazem um grande trabalho. Agora mesmo teve um concurso para o Hospital Alberto Cavalcante. 2 amigos meus, cirurgiões oncológicos, passaram lá. Na lista de funcionários não tem cirurgia oncológica. Eles passaram em cirurgia geral. Mas o hospital é um hospital de cirurgia oncológica. E eles não queriam ficar pelo preço baixo que é o concurso. Eles são 2 grandes médicos, é o Mário Júnior, né? Eles são filhos do Mário Carvalho, que é um dos melhores cirurgiões oncológicos do Brasil. Trabalhou 40 anos lá no Hospital Luxemburgo, Mário Pena. Então, eu conversei com eles, conversamos com a direção da FEMIG, para poder dar um jeito de falar com eles o seguinte, não, vamos fazer as cirurgias oncológicas. Eles acabaram aceitando, mas é um ajeito. Enquanto que se lá virar uma SSA, o que vai acontecer? Não, está precisando de cirurgião oncológico. Vamos contratar um cirurgião oncológico. Agora, o senhor estava falando de questões de corrupção, que a gente viu no Rio de Janeiro, que a gente viu em Betim, inclusive com a justiça determinando que todo o arranjo fosse feito, inclusive a prefeitura teve que decretar a situação de emergência em saúde pública para fazer o rearranjo do serviço, né, acabar com as OCPs e partir para um serviço autônomo. E aí a parte do senhor, porque o senhor está lá na Assembleia, justamente uma das funções do senhor é partir para isso. Como se criar sistemas de controle efetivos para garantir que esse dinheiro que o Estado está aportando, dinheiro nosso, para um fim, não vá para outro fim? Bom, nós temos que criar, na questão de uma gestão mais evoluída, sistema de metas. Por exemplo, como é que hoje o Opera Mais e o Valora Minas? Quer dizer, o hospital operou 2.000 pessoas, ele recebe um plus por aquilo. Já está documentado que aquilo foi operado. Não é possível que eles vão fazer igual está sendo feito com essas Contag, Sinafer, não sei o quê, que recebe a autorização para poder descontar. Dá cheque em branco, né? Do coitado. Não pode. Então, nós temos que criar a questão de metas. Você faz isso aqui, você recebe por isso aqui.
né? Não deixar a coisa ao controle. Os sistemas de auditorias das secretarias municipais de saúde, elas têm melhorado muito. Que também nesse esquema proposto pelo governo do estado, os municípios também têm que fazer uma parte da atuação, como era na questão da Maria Amélia Lins, né? Exatamente, tem que fazer a atuação. Então nós vimos, eu mesmo, algum tempo atrás, em outros governos, eu visitava, comprou um tomógrafo para colocar lá no Júlia Kubitschek. Esse tomógrafo foi 4 anos sem conseguir ser montado. Então, parado. É uma gestão... Não, agora foi colocado. Não, isso que eu estou falando, parado esses 4 anos. Exatamente, parado. Então, a gente vê que o governador Romeu Zema quer fazer, e ele fez isso para poder escolher o secretariado dele, ele fez alguns testes e pessoas que ele não conhecia. Ele não chegou assim e falou assim, eu quero que aquele meu companheiro político vai ser secretário disso aqui. Não, ele olhou, e nós tivemos, por exemplo, secretário de infraestrutura maravilhosos, como o Marco Aurélio, como o Fernando Marcato. Fernando Marcato, né? Um grande profissional, um grande gestor. Só que, o que acontece? O salário era R$10 mil, eles foram cooptados por empresas por R$150 mil de salário. Não tem como segurar. Mas o Maria Amélia Lins, a única coisa que realmente se queria fazer é melhorar a gestão. Por exemplo, o doente tem um traumatismo, chega lá no João 23. Aí dá o primeiro socorro e depois faz o quê? Vai para a Maria Amélia Lins. O que é que se mudou nisso aí? Chegou lá no hospital João 23, o João 23 já tem que fazer as cirurgias todas necessárias logo, já resolveu o problema e o paciente já vai embora de preferência, para casa ou para o PSF. Deputado, infelizmente nosso tempo curtinho, estouramos. Quero te agradecer, vamos te chamar mais vezes, porque acho que é muito importante a gente ter aqui pessoas que saibam do que estão falando, tenham entendimento profundo, e acho que é o seu caso, tantos anos como deputado, tantos anos envolvido na área da saúde, a gente te agradece muito, e sempre vai estar aberto o espaço do Rede Notícias para a gente poder falar sobre esses assuntos, inclusive sobre as ações da Comissão de Saúde da Assembleia, que são muito importantes. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Agradeço muito, André, essa oportunidade e dizer o seguinte, o que está se planejando com isso é melhorar a gestão. Se melhorar a gestão, é mais dinheiro usado para o povo e menos dinheiro gasto em rodar atrás do rabo. Obrigado. Rede Notícias está ficando por aqui. Na sequência da nossa programação, na TV Horizonte e na Rádio América, você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil e os assuntos do esporte. E não se esqueça das nossas redes sociais. Dá um pulinho lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Até amanhã. Amanhã estamos de volta, meio-dia. Um abraço, fique com Deus.